a decisão do STF sobre o marco temporal das terras indígenas. Por 9 votos a 2, o Supremo decidiu que o Legislativo, no fim das contas é isso, não serve para nada, né? A Câmara dos Deputados tinha estabelecido que a demarcação dos territórios indígenas deveria respeitar a área ocupada em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A questão está no Senado, mas o STF, todo mundo sabe, é o STF. E o ministro Dias Toffoli disse que o julgamento trata da pacificação de uma situação histórica. Mas essa é uma controvérsia histórica, senhora presidente, porque, na verdade, é uma controvérsia que é julgada, se nós formos olhar pelo olhar da história, pelos invasores. Nós estamos aqui a julgar a pacificação de uma situação histórica. Que bela pacificação teremos, imaginem, caminhamos para a anarquia. E, em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil afirma que o STF pode acabar motivando o aumento no número de invasões e de pedidos de revisões de ações já julgadas. Consta, começo por você, e eu estava aqui olhando o nosso roteiro hoje à tarde, e a gente vai falar basicamente dos direitos naturais e inalienáveis, né? Então, que são ligados à nossa condição humana. E o primeiro deles é esse, é o direito de propriedade. Então, a gente tem várias questões aí, a gente tem o STF funcionando de novo como um poder legislativo e um direito natural que, do jeito que vai, nos será negado. Esse é um belo resumo, Lacombe. Veja, analisando isso por si só já é um perigo. Esse discurso que a gente viu do Toffoli é o discurso que a turma global está repetindo, que imitador de foca está repetindo, e que acalenta os corações culpados da Vila Madalena, do Leblon, né? Ah, nós somos os invasores e finalmente os povos originários estão tendo justiça. Bom, em primeiro lugar, que todos que falam isso não fazem parte de grupos que vão ceder voluntariamente suas mansões para esses povos indígenas. Em segundo lugar, que é óbvio que esse mecanismo de incentivos é perverso e vai aumentar o número de índios que aparecem pelo país com advogados de porta de cadeia para pleitear os seus, abre aspas, direitos. É anarquia pura, como você mesmo colocou. O que isso representa na prática? Que não existe mais propriedade privada no país. Existe de jure, mas não existe de facto. Então, tudo isso já é muito preocupante. Eu repito, quando a gente vai analisar por si só essa notícia do marco temporal, já é algo assustador, é um passo longo na direção do comunismo, né? Na direção do fim da propriedade privada de fato no país. Mas, quando a gente coloca isso junto com o restante, que nós vamos comentar algumas coisas já, quando a gente coloca isso como uma peça extra do quebra-cabeça que está montando uma floresta e não apenas uma árvore, o que a gente vê é que o Brasil está mesmo na direção do comunismo. Isso precisa ser dito, Lacombe, porque quando a gente fala comunismo, ainda desperta em algumas pessoas um riso de deboche. São os alienados, né? São aqueles que fingem que não entendem que o comunismo é uma ideologia viva e que, infelizmente, ainda seduz aí muitos acadêmicos, jornalistas, ministros do Supremo, né? E isso está acontecendo. Isso é a destruição de uma nação. Aconteceu em vários países, nada impede, não está escrito em pedra que não pode acontecer no Brasil, nada impede, e essa turma que está no poder, governo federal e ministros do Supremo, eles estão querendo apontar nessa direção. Então, a gente podia avaliar isso pela questão do ativismo jurídico. Puxa, mais uma vez ignorando o poder legislativo, usurpando prerrogativas de outro poder, ingerência indevida. A gente podia avaliar pela insegurança que isso vai gerar, em vez de pacificar, porque não vai pacificar coisa alguma. De novo, uma notícia isolada. Quando a gente junta o conjunto da obra é bem vermelho, Lacombe. É bem vermelho e eu conheço muita gente, como cada um de nós aqui,
muita gente que é proprietário rural, e aí, junto com isso, está vindo o MST, que voltou à ativa, né? Porque estava quietinho durante o governo Bolsonaro. Aí a questão de dificultar a posse de armas, porque esse é um governo, junto com os seus aliados do Supremo, que não querem a população de bem armada, né? Então você vai juntando tudo, as pecinhas do quebra-cabeça, não tem muita dúvida, a conclusão é inapelável, né? Eles querem relativizar a democracia no Brasil, a divisão de poderes, e querem relativizar o conceito de propriedade privada. Vem junto lá com a questão da função social da propriedade, né? Tudo muito vago, muito elástico, subjetivo, e a gente sabe quem vai julgar. Quem vai julgar, por exemplo, é uma figura como o Fachin, que é garoto propaganda da Dilma Rousseff e simpatizante do MST. Com certeza, coisa boa para quem produz e alimenta milhões de bocas no Brasil e no mundo, não vai vir de nada disso. E se o marco temporal das terras indígenas realmente for derrubado, se o STF realmente acabar com o marco temporal, a gente lembra que a anarquia não será só no meio rural, né? A gente pode ter uma possibilidade de anarquia também no meio urbano, né? Não estamos livres disso. E eu vou citar aqui a Revista Oeste, sempre com artigos maravilhosos do Consta, da Ana, mas em relação a isso que o Consta falou, de o Brasil estar realmente se tornando, ou caminhando, ou se aproximando do comunismo, tem um artigo maravilhoso do Flávio Gordon, do antropólogo, já participou com a gente aqui do 4x4, né, destruindo o discursinho do Luiz Roberto Barroso, que usou a definição de dicionário de comunismo para dizer que no Brasil não há a menor possibilidade, estamos longe disso. E o Flávio Gordon tem um artigo maravilhoso na Revista Oeste desta semana, da semana passada, saiu na sexta-feira, dizendo para o Luiz Roberto Barroso, presta atenção, porque esse verbete aí, definição de dicionário, não presta para muita coisa, não. Então, vamos lá, porque esse assunto vai render, essa é a nossa pauta número 1, o marco temporal das terras indígenas. Na sexta-feira, em resposta à decisão do STF, a bancada do Agro protocolou uma proposta de emenda à Constituição para definir, então, a tese do marco temporal. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, pediu a aprovação do marco temporal no Senado. Nós precisamos reagir. Para isso, nós temos que aprovar o marco temporal no Senado, temos que trabalhar com a PEC do Alceu na Câmara, temos que trabalhar com a PEC do senador Irã no Senado e fazer com que a gente seja vitorioso para defender os interesses do produtor rural do Brasil. Eu e cada um de vocês foi eleito para isso. Eu estou fazendo esse vídeo para fazer um apelo. Agora é hora de unidade, é hora de trabalhar em conjunto, é hora de estratégia e de cada um dos mais de 300 parlamentares que estão nessa frente fazerem valer a sua assinatura na Frente Parlamentar da Agropecuária. O senador Plínio Valério afirmou que o STF está interferindo na competência de outro poder. Amazonas é vítima dessa política higienista, dessa política financiada por estrangeiros que mandam no Ministério do Meio Ambiente, mandam no INCRA, no IBAMA e na FUNAI. Os pequenos agricultores estão sendo expulsos sobre uma suposta área indígena que vai ser demarcada. Estão ampliando a área indígena para impedir a exploração do potássio. Então, não, porque isso é protelatório, isso é coisa do governo que quer vir para cá para tentar manipular e é hora de votar. E essa coisa, eu não ouvi nem na Câmara só de Manaus, onde fui vereador. Nem como vereador de Manaus eu tinha receio do Supremo. A gente fazia nossas leis porque era a nossa obrigação. E o Supremo tinha que fazer a dele. Portanto, se eu vier aqui para estar achando que a lei que o Supremo vai derrubar, assim como o Moro, eu caio fora. Isso aqui é o Senado da República Federal do Brasil. Nós temos que ter tamanho de senador, que não é menor que o ministro Supremo. Pelo contrário, nós temos aqui instrumento para frear esse desmando do Supremo. Ana, então é isso. A gente tem um direito natural, o direito de propriedade muito ameaçado no Brasil, não só por conta dessa questão do marco temporal das terras indígenas, mas também por conta de outra decisão do STF, que é aquela que autoriza a desapropriação de áreas produtivas também. Então, a situação ela é muito preocupante e isso nos empurra, de alguma forma, para a anarquia. Pois é, Lacombe, eu não vou nem me estender muito, porque nós temos um membro do parlamento com a gente hoje aqui e eu estou curiosa para ouvi-lo. Porque o Toffoli, essa turma
do STF, eles estão ali para reescrever a história quando não querem apagá-la, né? Que é o que nós temos visto, principalmente o Toffoli aí agora quis apagar uma grande parte da Lava Jato, como se mais 11, 12, 13 países não estivessem dentro desse contexto todo. Agora, a minha crítica, Lacombe, por exemplo, aos membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, por exemplo, muitos ali, mais de 200, 300, não sei o número exato, eu tenho a lista, depois o deputado Felipe Barros pode confirmar esse número, muitos ali ficaram omissos em relação ao PL 2630, por exemplo, aquele PL da mordaça, da censura. As redes sociais fizeram pressão em cada nome, uns votaram a favor da urgência, outros votaram contra, outros não queriam falar. Depois a sociedade começou a cobrar, tudo bem, vocês votaram a urgência e vocês vão fazer o que agora? Muitos não quiseram responder, muitos dessa frente parlamentar da FPA, eles votaram a favor da manutenção dessa quantidade de ministérios deste atual desgoverno. Então, Lacombe, olha, com todo respeito à Frente Parlamentar Agropecuária, ao nosso querido deputado Felipe Barros, esse sim tem feito um trabalho belíssimo, belíssimo. Falei com ele no particular, tenho falado no Sem Filtro também, um trabalho espetacular na CPMI do 8 de janeiro, sem medo, vai para frente. O que não dá é... Eles reclamam ali e, na hora de votar, eles votam com o desgoverno ou eles ficam em cima do muro. Eu acho que o deputado Felipe Barros, e sem a menor demagogia, esse sim tem que servir de exemplo. Ele fala, ele vai lá, ele faz na frente do microfone, ele faz nas votações. Então, é muito complicado. Por exemplo, eu sei que eu estou divagando aqui um pouco, indo para outros lugares, mas é para mostrar que o povo está cansado desse falatório. O presidente da CPMI do 8 de janeiro, por exemplo, o Arthur Maia, ele reclamou que as pessoas vão ali, ficam quietas, que tem muita interferência do Supremo Tribunal Federal, que o André Mendonça concedeu um habeas corpus para não sei quem ficar em silêncio. Mas o problema é que o STF e esses ministros todos, esse desordenamento jurídico hoje existe por causa do Senado, por causa da omissão do Senado, por causa da omissão dos senadores. Não, eu tenho medo, eu tenho foro por prerrogativa de função, eu tenho medo. Então, pede para sair, meu amigo, que tem um monte de gente corajosa querendo entrar. Então, eu acho que nesse contexto nós estamos vendo a interferência do STF em várias prerrogativas. É o aborto, daqui a pouco a gente vai falar, a descriminalização da maconha, o imposto sindical, o marco temporal. Então não adianta mais ficar falando em estratégia, em vídeo, não. Tem que fazer, tem que parar. Nós temos uma ferramenta institucional para frear essas inconstitucionalidades do STF. Então, por favor, parem de fazer vídeo e ajam, votem no plenário como a sociedade espera que vocês votem contra este desgoverno que abriu os cofres para que gente, inclusive da Frente Parlamentar da Agropecuária, vote com o governo. Desabafo. Não, mas está valendo, Ana, por favor, está valendo. E, deputado, fico eu aqui pensando, a Ana cita, e com razão, o Senado Federal, a gente pode pensar no papel do Congresso, que a gente está aguardando que faça alguma coisa, e faço aqui também uma crítica aos jornalistas, de um modo geral, à velha imprensa, que também está aí quietinha, até pior do que isso, apoiando um mundo de ilegalidades, arbitrariedades e abusos. Então, a pergunta para a gente começar a nossa conversa com o senhor é essa: quando é que o Supremo vai parar de agir como legislativo? Porque eu já cansei de ouvir essa historinha, mas é porque o legislativo é omisso. Bom, no caso do marco temporal não é, no caso do aborto não é. Não tem omissão alguma. E o raciocínio também não vale pelo seguinte: mas mesmo que o legislativo estivesse sendo omisso em algum caso, algo que fosse ligado ao papel do legislativo, né, o judiciário não poderia assumir esse papel, porque da mesma forma nós poderíamos pensar, bom,
Então, o STF não julga, por exemplo, os processos do Renan Calheiros, eles vão prescrevendo ou vão sendo arquivados. Então, diante da omissão do STF, o Legislativo pode virar um julgador e resolver julgar o Renan Calheiros como se fosse uma corte, né, judicial. Não. Quando é que a gente vai poder ter essa esperança, deputado, que o Congresso haja, e principalmente, eu sei que o senhor é deputado federal, mas que o Senado tome uma atitude? O grande problema é a ideologia que tomou conta do Supremo Tribunal Federal. Quando nós estamos no primeiro ano da Faculdade de Direito, a gente aprende que o papel do judiciário, de fato, é a pacificação social. Então, puxando o gancho daquilo que o Toffoli disse, de fato, esse seria o papel do Poder Judiciário. Ocorre que, tempos para cá, o Judiciário se arvorou da função da representação das minorias. Então, ele deixou de ser o resolvedor de conflitos, a pacificação social por meio do Judiciário, para ser um representante das minorias da sociedade. Eu estava lendo o voto da ministra Rosa Weber na questão do aborto, pelo menos nas 10 ou 15 primeiras folhas do voto dela, ela fica exatamente falando sobre o papel do judiciário na representação das minorias. Essa é o pano de fundo e significa a completa falência da democracia, porque não compete ao judiciário representar absolutamente ninguém, compete ao judiciário julgar de acordo com leis que são feitas por parlamentares, pelos representantes eleitos pelo povo. E no parlamento, você tem a representação das minorias, né? Claro que como minoria, mas você tem as devidas representações dos inúmeros segmentos da sociedade. Então, isso é um problema que está em todo o Ocidente, não é exclusivamente do nosso país. No Brasil, isso é mais grave, porque existe uma inanição completa do Senado da República. E, respondendo objetivamente, Lacombe, a impressão que passa é que o Supremo Tribunal Federal só vai começar a ter uma autocontenção quando ocorreu o impeachment de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou então quando houver uma profunda reforma da Constituição em que deixe claro qual é o papel do judiciário, que não é representação de minoria alguma, tampouco de qualquer pessoa que seja. O papel do judiciário é julgar conforme leis que são aprovadas pelo parlamento, pelos representantes da população. Em relação especificamente a essa questão do marco temporal, né, é uma afronta ainda maior, porque a Câmara já aprovou e uma PEC está no Senado da República, pronta para ser votada, deve ser votada nas próximas semanas, né? Além disso, você tem inúmeras questões que envolvem essas demarcações de terras indígenas. A primeira delas é a soberania nacional. Outra questão é que você tem uma enorme quantidade de áreas que foram desapropriadas no passado e que os proprietários sequer foram pagos pelo Estado das suas áreas que foram expropriadas pelo Estado brasileiro. Então, é um problema mais profundo do que esse que o Supremo Tribunal Federal simplesmente julga sem considerar essas variáveis.